Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta escola bíblica dominical para receber conhecimento do Senhor. Quero agradecer pessoalmente as pessoas que têm lembrado de mim, lembrado da minha família nas orações, momento de dificuldade. Eu agradeço, cada mensagem tem sido lida e eu sei que Deus tem recebido no altar de graça dele, porque o nosso coração ele tem se confortado. Nós precisamos que você continue orando por nós. Que o Senhor continue orando, pedindo mais sabedoria. Nós temos muitas decisões a serem tomadas. Como você bem sabe, a Titi ela era uma grande mantenedora tanto da nossa vida como também da igreja. E decisões elas precisam ser tomadas em todos os âmbitos. Cada vez mais eu oro para que você seja consciente no seu dízimo e na sua oferta, para que nós possamos manter a nossa igreja aberta. É claro que Deus não depende de você, mas Ele usa instrumentos como pessoas para que isso ocorra. Que você que olha apenas para o seu umbigo possa tirar um pouco o foco disso. Que você possa olhar um pouco para o bem maior da nossa casa, da nossa igreja. Nós estamos nesta manhã passando para o segunda parte do nosso estudo. Nosso estudo que começou alguns domingos atrás e nós tratávamos sobre o título Fruto do Espírito e Frutos da Carne. Coloquei primeiramente o estudo de frutos da carne porque as Escrituras assim o iniciam. E por algum motivo o apóstolo Paulo decidiu que assim o fosse. E por isso eu dei esta mesma sequência. Hoje, pela graça do Senhor, nós vamos começar a estudar o fruto do Espírito. Vai ser um tempo provavelmente um pouco mais longo, porque nós temos que nos dedicar muito mais às coisas que são referência para nós do que aquelas que não são referência. Aquelas que não são referência para nós, elas muito mais, elas nos sinalizam, nos dão um discernimento, digamos assim, para que nós possamos identificar as coisas que estão erradas na nossa vida. Mas o conserto real, ele só ocorrerá a partir da plenitude, a partir da aplicação do que é abençoado, daquilo que é realmente da parte do Senhor, daquilo que Ele espera, ou Ele ordena, ou Ele deseja que você assim o cumpra. Antes de começarmos realmente o estudo do fruto do Espírito, eu quero ler com você Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 19 em diante, do verso 18 em diante, e a partir da semana que vem a gente vai ler somente a partir do verso 22 em diante. Gálatas 5, verso 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito. E aí é uma coisa que eu vou bater continuamente nessa tecla. Não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, desejos mundanos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não
nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos pela sua santa e bendita palavra que foi lida. E nós queremos, Pai, consagrar a Ti este novo tempo de estudo. Esse novo tempo, Pai querido, em que vamos ouvir a Tua voz, no sentido de olharmos para a manifestação do fruto nas nossas vidas e podermos entender no que nós estamos afastados, no que nós estamos diferentes, para que nós possamos mudar e transformar as nossas vidas, auxiliados pelo Teu Santo Espírito sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de realmente nós entrarmos no primeiro fruto, ou melhor, na primeira parte do fruto, que é o amor, eu quero fazer uma introdução que ela deve levar, pelo menos este dia de hoje, que é importante para que você possa começar a se preparar para receber esse estudo. Primeira coisa, é algo que inclusive eu falei no começo do estudo, quando nós tratamos de frutos da carne, e agora eu repito uma breve repetição. Nós temos um conflito na nossa alma. É uma luta. É algo que ocorre apenas com cristãos. Ímpios não têm esta luta. Pessoas podem ter lutas morais. Será que o que eu vou fazer é moral? Não é moral. Mas o que nós estamos tratando aqui é algo um pouco mais profundo. A teologia, o estudo de Deus, ele é essencialmente uma transcrição e uma interpretação da experiência humana. E a experiência humana do cristão é de que há um conflito na minha alma e na sua alma. Você sabe o que você tem que fazer e você não consegue. Aquela luta entre a carne e o espírito, ela é ferrenha. Entendendo que o teu espírito, ele nasce a partir do momento em que você recebe Cristo como Senhor e Salvador. Então, você pode ter uma vida pregressa que te leva de uma maneira muito mais forte a decidir pelo que você acha que é certo. Para Paulo, tratava-se de uma guerra. Uma guerra entre duas forças opostas que chamava de carne e espírito. Gálatas 5,17. Porque a carne milita, guerreia, luta contra o espírito. E o espírito, minhas palavras, em contrapartida, também luta contra a carne, porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a carne, ela quer que você se satisfaça nos seus desejos. Quando você quer dormir até mais tarde, ao invés de acordar um pouco mais cedo para meditar nas suas escrituras, se você continua dormindo, a sua carne venceu. Se você tem que abençoar uma pessoa, se você tem que abençoar um irmão, se você tem que entregar a sua contribuição e você não faz sabendo o que é certo, que a pessoa precisa, a sua carne venceu. E não há uma fórmula matemática, não tem como você tomar uma vitamina. Eu fui fazer o meu check-up anual, fiz o meu exame de sangue, lá apresentou que eu estava com um pouco menos de vitamina D. E aí eu tenho duas opções, ou pegar 15 minutos de sol por dia, ou tomar uma capsulinha. Essa necessidade do meu organismo, ou ela é suprida, ou eu continuo com essa carência. Ou você investe no teu espírito, ou a sua carne, ela vai continuar fazendo um estrago na sua vida. Porque a sua vida ela vai ser dirigida, não pelo espírito, mas pela carne. Romanos 7, 22 e 23. Romanos 7, 22 e 23. O apóstolo Paulo, fora da carta dos Gálatas, ele também fala um pouco sobre esta luta, sobre esta guerra, sobre este conflito entre alma, entre carne e espírito. Romanos 7, 22 e 23 diz assim: porque no tocante ao homem interior
tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, o apóstolo Paulo, na igreja de Roma, ele falava que a mente dele era muito clara que as coisas de Deus são mais importantes e que ele tinha que andar naquele caminho. Mas o que ele via na realidade, na vida dele, apóstolo Paulo, é que muitas vezes as ações dele não refletiam a postura dele ou a declaração de fé dele. E isso não é uma justificativa para você. Se o apóstolo Paulo era assim, eu também tenho que ser assim. Não. Nós não temos esta liberdade de nos justificarmos desta forma. Nós não temos que olharmos para o lado neste sentido, mas nós temos que olhar sempre para cima e para a cruz, olhando para o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Paulo não foi, de modo algum, a primeira pessoa que viu a vida em termos de conflito interno. Os judeus tinham sua doutrina da natureza boa e má. O ser humano, apenas de olhar no espelho, ele consegue identificar, segundo padrões humanos mesmo, se ele é bom ou se ele é ruim. É claro que a gente sempre se compara com quem é pior que nós. Você provavelmente deve se comparar com Hitler, com Mussolini, com Fernandinho Beiramar, ou alguma pessoa, um assaltante, traficante, estuprador. E é fácil você se parecer como uma pessoa boa. Aquela máxima, eu não mato, eu não roubo, eu pago meus impostos, isso aí é nada mais do que obrigação, e isso não é padrão de comparação. Mas os judeus, eles já viam que o ser humano ele era composto de uma natureza boa e uma natureza má. No homem, conforme entendiam, haviam duas naturezas, de modo que este sempre estava na situação de alguém que é atraído para duas decisões ao mesmo tempo. O homem é, no sentido literal, colocado em dúvida. Porque enquanto você é do mundo, você vai em frente fazendo os desejos da sua carne, você não se preocupa por quem você está passando em cima, simplesmente porque você entende que a tua felicidade ela é mais importante. Nós vemos isso muito na internet. As pessoas dizem, o que importa é você ser feliz. Primeiro você. E aí você vê que esses conceitos humanistas, eles são totalmente, opostamente contrários ao que as Escrituras falam. E quando você entra dentro do meio cristão, o que acontece é que você tem que tomar algumas decisões, você tem que começar a se posicionar. E essas posições muitas vezes incomodam, trazem dificuldades, inclusive nos nossos relacionamentos. Relacionamentos entre irmãos, relacionamento entre amigos, relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, porque dependendo do crescimento espiritual da pessoa, o que acontece é que ela vai se posicionar de uma maneira muito mais segundo as Escrituras ou segundo o mundo. Essa natureza, entenda que é um impulso básico da humanidade. Todo homem tem essa tendência ao mal. É como se ficasse de um lado um anjo dizendo, suba, cresça. E um demônio dizendo, fica aqui, vive segundo aqui. Você não sabe o que vai acontecer depois, é melhor você ter uma vida abençoada aqui do que você pensar no futuro. Até semana passada nós falamos dos efeitos do pecado sobre a carne. Falamos que a carne é aquilo que o homem fez de si mesmo. O que ele transformou a si mesmo. Em contraste com aquilo que Deus fez quando o criou. O pecado do homem tornou-o, por assim dizer, vulnerável ao pecado. O seu pecado torna você vulnerável a mais pecado. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós pensamos em namoro, entenda que o conceito de namoro não existe na Bíblia. O conceito de adolescente não existe na Bíblia. Ou você é criança e se ocupa de coisas de criança, ou você é adulto e se ocupa de coisas de adulto. Essa transição, porque ele é aborrecente, essas coisas são conceitos humanos e ocidentais. Não estão nas Escrituras. Não existem nas Escrituras.
Quando você está namorando e você sabe que você não pode avançar certos procedimentos e você o faz, você vai partir para um próximo sempre mais à frente. É assim em todas as coisas. O pecado fez ele cair, mesmo quando sabia que estava caindo e mesmo quando não queria cair. Fez dele uma pessoa tal que não pode nem evitar o fascínio pelo pecado, nem resistir ao seu poder. Você, ser humano, por si mesmo, não consegue resistir ao pecado. Às vezes você deve ver notícias na televisão e falar assim: como essa pessoa conseguiu fazer isso? Como? O que levou essa pessoa a fazer isso? E a gente vê toda sorte de aberrações na televisão, na internet. Por que a pessoa fez isso? Na verdade, essa pessoa não tem Deus, ela não consegue bloquear, ela não consegue frear o desejo da sua carne. A carne é o homem enquanto separado de Jesus e seu Espírito. Para os que são filhos há uma saída: o Espírito Santo. Não há outra saída. Você pode tomar remédios para a depressão. E algumas pessoas precisam realmente do auxílio medicamentoso. Mas nós temos visto que cada vez mais se multiplicam os transtornos, cada vez mais se multiplicam as doenças emocionais. E por mais que a indústria farmacêutica trabalhe dia e noite para colocar nas tuas mãos medicamentos, e eu não estou dizendo para você não tomar, eu não tenho esta autoridade, estou dizendo para você que não resolve. O problema seu é outro. Para aqueles que não estão com problemas realmente químicos e biológicos. Para você que não é isso, você pode tomar quanto você quiser. Você vai continuar com essa ansiedade, você vai continuar com essa angústia, você vai continuar não conseguindo dormir, você vai continuar. Por quê? A sua carne está querendo coisas que você não consegue satisfazê-la e ela vai mostrar a insatisfação dela com certeza. O homem sem Deus deseja servi-lo. Porém, dominado pela natureza pecaminosa, seu espírito sempre irá se inclinar para uma vida de pecado, pois seu espírito, que é uma lâmpada divina, Provérbios 20, 27, abre aí por gentileza. Procure abrir mais rápido para a gente poder também avançar. Provérbios 20, 27. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O seu espírito é a lâmpada de Deus dentro de você. O homem com a vida de pecado, ele está separado de Deus. Efésios capítulo 2, Tito capítulo 1, verso 15. Tito capítulo 1, verso 15. Se você quiser anotar para a leitura posterior, nós temos também Efésios capítulo 2, verso de 1 a 5. Nós temos 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nós vamos ler apenas Tito capítulo 1, verso 15, que diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então nós, vivendo uma vida de pecado, nós estamos separados de Deus, porque sem o Espírito, a mente do ser humano ela é uma mente corrompida. Ela não consegue ver, ela não consegue entender e ela não consegue enxergar. E não adianta você pegar um machado, bater na cabeça da pessoa e tentar colocar essa ideia na cabeça dela, porque ela não vai entender. Se não vier de Deus, usando você, não vai acontecer nada. Continue falando, continue ensinando, continue. Para que o homem natural vença a vida pecaminosa, ele precisa que o seu espírito interior, ele ressuscite, ele nasça de novo. Porque lá atrás, com Adão, o espírito do ser humano morreu.
O bebê que nasce, ele nasce com seu espírito morto. Ele não consegue ter comunhão com o Senhor. Ele não consegue entender. Independente da idade, 1, 5, 10, 100 anos, sem o Espírito a pessoa não consegue. Ela precisa nascer de novo. Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses capítulo 2, verso 13. Diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, antes de Deus entrar no seu coração, antes de Ele te chamar, antes de você dizer sim a Ele, você estava morto. O que importava para você era apenas a satisfação da sua vontade. Para que o homem natural vença a vida pecaminosa, ele precisa que o seu espírito interior seja vivificado pelo Espírito Santo de Deus, o qual convence do pecado. Lá em João fala que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nem sei se é esse texto, veio na minha cabeça. João capítulo 16. Se eu errei a referência, vocês me perdoam. Perdoem, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 16, versos 8 e 10. Não é 8 a 10, é 8 e 10. João 16, versos 8 e 10. Quando ele vier, acertei, graças a Deus. Quando ele vier, convencerá o homem, ou melhor, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Verso 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Para evidenciar a vida de comunhão com Deus, para tornar notório ao mundo, até para você mesmo. Paulo começa agora a falar o que acontece com aqueles que se submetem ao Espírito Santo. Você foi chamado, você disse sim. E aí você tem que começar todo um processo. Então, para aqueles que se submetem ao Espírito Santo, em lugar de obras, aparece o fruto. Em lugar da carne, aparece o Espírito. Nós vamos usar uma terminologia que é: fruto vem de Deus, obra, esforço humano. As mais belas virtudes cristãs são destacadas na vida daqueles que vivem sob o controle do Espírito Santo, mesmo que você não consiga ver, mesmo que você ainda não identifique de uma maneira clara, o Espírito Santo, ele está dentro de você. Talvez ainda como uma pequena semente para germinar. Talvez ela já seja uma plantinha ainda que precisa de proteção, e eu espero que você esteja desenvolvendo, sendo, como as Escrituras falam, como um grande carvalho, entendeu? Inabalável, onde as pessoas elas podem se abrigar debaixo da espiritualidade que você carrega. Algumas pessoas elas têm fardos maiores do que outros. Sacerdotes do lar têm este fardo. Não basta eu simplesmente cuidar de mim, eu tenho que cuidar daqueles que estão sob o meu cuidado. E aí a gente vê uma sociedade que ela é basicamente em que as mulheres elas buscam a Deus e os homens elas não participam de oração, não fazem nada. Lares como esse são lares tristes. São lares em que as esposas, os filhos, eles sofrem e padecem por um capricho, por um desleixo ou por uma falta de intimidade com Deus. O singular fruto, como sempre é usado por Paulo, Paulo não fala frutos do Espírito, ele fala fruto. O singular fruto, como sempre é usado por Paulo, na verdade, trata-se de um recurso para destacar a unidade do Espírito Santo. Por que que é fruto e não são frutos, como a carne? Porque o fruto, ele simboliza de quem veio.
veio de um só Espírito. Não vem de desejos diversos, vem de uma só fonte. Destaca a unidade que o Espírito Santo cria na vida daqueles que se sujeitam e se submetem a Ele, produzindo diversas virtudes, mas tendo uma só fonte: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Esse e os outros que eu não citei fazem parte de um frutor, um pacotinho. Quando a gente tem visto isso, em especial em pandemia, as pessoas elas sempre têm a sua instrumentalidade ativada quando é necessário. Quando uma pessoa ela tem, eu me sinto mal com sangue, e há uma necessidade, a pessoa ela se submete, ela se supera e ela faz o que tem que ser feito. Então as pessoas que, em especial dentro do meio de serviços, elas se reinventam. Vejo as postagens dos nossos irmãos lá, Felipe e família, entendeu? Alice e família lá, vendo na internet, no Instagram, a pessoa procura alguma forma. E uma das formas que tem é a pessoa fazer, em especial festas, a pessoa fala que é a caixa de presentes. Então lá dentro daquela caixa a pessoa ela coloca um docinho, coloca duas coxinhas, coloca não sei o que, e aí aquela caixinha ali ela se transforma como o seu kit, como se você estivesse fisicamente, mas por causa da pandemia e do isolamento social você está afastado, então você recebe aquela caixinha e aí você pode comemorar com as pessoas. Quando você recebe o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele pega aquela caixinha com todos os componentes do seu fruto e ele coloca dentro do seu coração. É assim que ocorre. No viver carnal, a desunião ela é grandiosa, porque eu quero apenas ver a minha vontade. Eu quero apenas satisfazer os meus desejos. Ao contrário daqueles que vivem sob a vida dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele busca levar o crente a viver como Jesus viveu. Neste mundo, tendo um só sentimento em total perfeição. Gálatas capítulo 4, verso 19. A ação do Espírito Santo na sua vida é transformar você em alguém semelhante a Cristo. E quando você encontra uma pessoa dentro do nosso mundo, da nossa convivência secular, que gosta de coisas que você gosta, naturalmente você se aproxima. Então a gente vê bastante isso em grupos do WhatsApp. Então eu tenho um tema, videogame, então eu entro lá e eu faço parte de um grupo de pessoas que tem aquele gosto, aquela vontade, aquele desejo. Aí eu gosto de futebol, eu gosto de séries, e as pessoas elas vão de alguma maneira se unindo, que é, por exemplo, o que acontece dentro da nossa igreja. Você passou por muitas igrejas e por algum motivo, segundo o Espírito, você está conosco, porque você tem se alegrado. Eu conversei com algumas pessoas e essa semana conversei em especial com o Benê, e ele falando, entendeu? Ele falando para o amigo dele como que era a nossa igreja, que ele iria gostar. E uma pessoa que fala ou testifica como ele assim o fez, ele faz porque ele se identificou com o ambiente. Não, a palavra é dura, não tem barulheira. O pensamento ali não é ficar ganhando dinheiro, mas é simplesmente a gente conhecer mais de Deus. É no momento de dor receber um apoio. Então o Espírito Santo, ele realmente faz com que você seja semelhante a Cristo. E você, cada vez que você é mais semelhante a Cristo, você vai se identificar mais. Nós temos visto dentro da nossa reunião de oração aumentar o grupo de pessoas. Pessoas elas têm vindo mais para orar, alguns vêm e ficam apenas quietinhos, ainda não têm habilidade, mas vão ser ensinados, vão no momento certo florescer e vão começar a orar. E por que essa condição ela muda? Porque as pessoas elas estão sendo conformadas ao Espírito. E elas querem viver as coisas que as pessoas que vivem debaixo do mesmo Espírito vivem. Você entende? No viver carnal, a desunião é grandiosa. O que importa é a minha vontade. Um exemplo clássico para você colocar
3 ou 4 pessoas da mesma família na frente da televisão. Cada um vai querer a mesma coisa. E fica aquela guerra, aquela discussão. Hoje, com a possibilidade de você ter mais aparelhos, o que acontece é que as pessoas elas se afastam. Elas se separam. Eu não quero ver isso, eu não quero compartilhar aquilo, eu não gosto disso. E você vai buscar. Com o celular a mesma coisa. Mas o Espírito Santo busca levar o crente a viver como Jesus viveu neste mundo, tendo um só sentimento, em total perfeição. Gálatas 4,19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Apóstolo Paulo está dizendo que ele sofria em ver as pessoas desunidas. Eu, pastor Paulo, eu sofro por você, porque eu trago o ensinamento que você continua andando na mesma vereda errada. E eu não fico com raiva de você, eu fico triste por você, porque você não consegue vencer o pecado. E eu oro para que Deus possa mudar o seu coração, como também mudar o meu. Eu não sou o perfeito, eu não sou o santo, não, nada disso. Eu estou falando dentro da ótica minha como pastor. Eu olho para a sua vida e vejo que você continua caminhando dentro dos mesmos caminhos. Parece que o medicamento não faz efeito. É como, por exemplo, a titia estava na UTI, e aí a médica, no dia que eu fui lá reconhecer o corpo, ela falou para mim assim: por mais que nós dessemos os medicamentos, o corpo não reagia. A infecção não voltava atrás. Tanto que culminou no falecimento. Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, glórias ao Altíssimo, que o teu pouco crescimento não vai te levar para o inferno. Porque se Jesus Cristo realmente pagou o preço por você, se você é uma pessoa salva, você vai chegar na salvação arrebentado pelos sofrimentos, porque eu sei que você sofre, eu sei que você agindo errado, você sofre, mas você vai chegar lá na salvação arrebentado. Em vez de pulando e dando brados de alegria, você vai estar arrastado. Uma coisa que o irmão Cláudio ele sempre falava dentro dos nossos cultos presenciais: por que não tem glória a Deus e aleluia? Por que as pessoas elas não se expressam? Por que é tão fácil, quando alguém te dá uma fechada no trânsito, você levantar um palavrão e xingar essa pessoa, mas quando você está na presença de Deus, você o sente e você não consegue falar glória a Deus? O Espírito Santo, ele busca levar o crente a viver como Jesus viveu neste mundo, tendo um só sentimento, em total perfeição. O viver na carne traz diversos problemas, conflitos, pecados, mas o viver no Espírito produz uma vida segundo o querer de Jesus. Pastor Paulo, se eu realmente decidir viver com a ajuda do Espírito Santo, segundo a graça do bom Deus, viver segundo a palavra, eu não vou ter problemas, conflitos? Vai. Porque a tua luta vai ser outra. A tua luta, ela vai ser outra. Você, como um ser humano, sem Cristo, você tem alguns itens de série, como quando você compra um carro. Então você sabe que tem um Deus superior, tem uma força superior, você pode dar o nome que você quiser. E você precisa mudar. Você sabe o que é certo e o que é errado. E isso te incomoda. Quando você se posiciona como um filho de Deus, os seus valores eles tendem a mudar e você não consegue mais olhar para aquilo que você fazia da mesma maneira. É algo que quanto maior a pecaminosidade, mais difícil é. Quando um traficante se converte, quando um grande ladrão se converte, que problema. O viver na carne traz problemas diversos, conflitos, pecados, mas o viver no Espírito produz uma vida segundo o querer de Jesus. Qual é a vantagem? Se eu tinha lutas e continuo com lutas, qual é a vantagem? O prêmio final.
O prêmio final para você, que não tem o Espírito, no fim da sua vida, é morte. E morte eterna. Não só morte física. Para nós, que temos o Espírito, para a titia que tinha o Espírito, não acaba na morte. E aí quando nós fomos fazer o enterro, antes teve que fazer a exumação da minha avó, que foi enterrada lá no túmulo, no Campo da Esperança, em 1965. Eu nunca tinha visto aquilo, eu achei interessante. E aí ele abriu lá o túmulo, tal, não sei se você já teve essa experiência. E aí ele abriu o túmulo, e aí estava lá, aquele osso perfeito, com uma tela, não sei que tela era aquela preta, que não sei se era da parte de cima do caixão, ou se realmente foi um manto que colocaram sobre ela. E aí ele foi rasgando aquele manto lá, e aí ele foi pegando os ossinhos e colocando numa caixinha de plástico, direitinho, igualzinho. A titia foi colocada lá, mas só o corpo dela. Ela está lá com o Senhor. Essa é a grande diferença. Pastor, eu não quero saber da vida eterna. Viva a sua vida aqui regaladamente, porque depois vai ter um preço a ser pago. Observe que no tocante às obras da carne, Paulo diz que aqueles que são dominados por ela jamais entrarão no reino de Deus. Que é isso que eu estou dizendo para vocês. Aquele que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Para as obras carnais existe restrição, exigências. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala: não faça isso. Não faça toda a lista que eu estou falando. E todas as coisas que são semelhantes a essa, não faça. Então há restrições. Mas em relação ao fruto do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que não há lei. Ou melhor, restrição. Você pode executar, motivado pelo Senhor, à vontade. Quanto a estas coisas, Gálatas capítulo 5, verso 23, quanto a estas coisas, não há medida. Quanto de amor, quanto de alegria, quanto de paz e benignidade, quanto de temperança, quanto de domínio próprio, não há medida. Quanto mais, melhor. Você nunca vai conseguir chegar no padrão máximo que é Jesus Cristo. Você nunca vai conseguir chegar no 100%. Então você tem um grau de abrangência enorme para você agir dentro do fruto do Espírito. Não há lei para refrear o Espírito, pois todas as virtudes do fruto do Espírito, elas são benéficas para a nossa vida. Romanos 8,4. Romanos 8,4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo 1, verso 9. Verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, e ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, e aí ele segue a lista. O cristão deve procurar sempre viver sob o poder do Espírito Santo, para que esses frutos eles sejam manifestos na minha vida e na sua vida. O mundo precisa ver isso. Porque as pessoas vêm, fazem aqueles vídeos. Hoje de manhã eu estava vendo um vídeo de que um pequeno animalzinho, um viadinho pequenininho, ele estava lá em cima de um lago de gelo e parece que quebrou e ele ficou meio atolado lá. Daí a pessoa ela se paramenta com uma roupa mais térmica e ele vai com todo cuidado, chega lá e ele salva o bichinho e coloca para fora e as pessoas aplaudem e milhões de visualizações e as pessoas falam: demais, 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 olha, eu resgatei um bichinho na rua. As pessoas elas precisam ver a manifestação disso na sua vida, não necessariamente em relação aos bichinhos também, mas principalmente em relação ao ser humano. Eu via na semana passada
bem no clique, né? Eu nunca tinha visto um programa lá no sábado do Luciano Huck. Ele tem um programa lá e a pessoa queria abrir uma ONG para cuidar de animais perdidos. E ele falou, eu tenho tantos animais e tal, e eu precisava do dinheiro. E era uma pessoa ficava lá e outra ficava escondida respondendo as perguntas. Depois essa pessoa foi questionada pelo Luciano Huck, meio que quebrou o clima, né? Porque o clima é os animais, porque é isso que dá ibope. E aí aquele homem falou assim, olha, com esse dinheiro que a gente está ganhando, a gente pode passar para um nível acima, porque o foco é gente. E aí você vê a cara das pessoas assim, olhando assim, como assim? Aquela pessoa está muito mais próxima do que o Espírito Santo quer, porque ele está exprimindo isso. O cristão deve procurar sempre viver sob o santo poder do Espírito Santo, para que essa manifestação do fruto, ela transborde. Quando acabar esse primeiro período dominical, você vai lá na pia da tua cozinha, coloca o copo dentro da pia, fecha lá o ralo e vai enchendo um copo d'água. E você vai ver que esse copo ele chega até um limite. Se você continuar colocando água nesse copo, essa água ela vai transbordar. É isso que nós precisamos ter na nossa vida. Um transbordar do Espírito Santo. Para que as pessoas que estão vendo a manifestação do amor nas nossas vidas, elas sejam impactadas e elas também comecem a viver esse amor. Para finalizarmos, eu quero convidar você a abrir João capítulo 15, verso 2. João 15, verso 2, que diz assim, verso 1 primeiro, eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, está falando de você, 15, 2, está falando de você, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ou seja, se você se diz ser cristão, se diz ser, ter o Espírito Santo dentro de você, se você não dá fruto, o que acontece? Sendo o pai como agricultor, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele o limpa. Olha a diferença. Você que se diz ter o Espírito Santo e não manifesta o fruto, ele te corta. Mas se você tem o fruto, tem o Espírito Santo em você e você dá fruto, ele te limpa. Aí que dói. Porque ele começa a limpar o quê? A sujeira. Ele começa a te incomodar. Ele começa a criar situações para que você mude. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para quê? Por que Deus permite a luta e dificuldade na sua vida? Para que você cresça. Para que você demonstre mais amor, mais alegria. Que o foco da sua pessoa não sejam coisas humanas, mas espirituais. Quero que você seja próspero. Quero que você tenha um bom carro, uma boa casa. Quero que você possa viajar ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Desejo que você coma em bons restaurantes, que você tenha boas roupas, que você tenha um plano de saúde, que você tenha um seguro. Eu desejo essas coisas para você, mas muito mais que isso. Eu desejo que você transborde no fruto do Espírito. E para isso, Deus ele precisa te limpar. E a limpeza, ela não é uma limpeza de água e sabão no banheiro. Não use esta comparação. Não use a comparação de você ir lá tomar banho e você se despir e passar um sabãozinho, alguns sabõezinhos. Ixi, agora lembro. Sabõezinhos mais com qualidade, mais cheirosos, lisinho, com cremes. Não. Pense na seguinte coisa: uma pele ferida com algum tipo de infecção que precisa ser limpa. Para os mais antigos que lembram da água oxigenada, é bem aquilo. Tem que queimar aquilo. Tem que sair aquela sujeira daquilo. Isso é o limpar de Deus. Nem sempre, quase nunca, é fácil. Mas dá algo que é abençoado, que é a comunhão com o Senhor,
comunhão com pessoas como você. E no final, quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, você sobe e fica com Ele na eternidade. Senhor Deus, louvo o Teu santo nome por esta primeira parte desta introdução a respeito do fruto do Espírito. Que o Teu filho e a Tua filha possa, Pai querido, receber, possa entender que o Espírito de entendimento seja sobre cada um e sobre a minha vida, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Oro em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos o nosso primeiro período de Escola Bíblica Dominical. Daqui a 15 minutos, são 10h35, daqui a 10 minutos, 10h45, nós vamos retomar. Nós temos muita coisa para falar ainda e eu te espero. Não se perca, não vá fazer outras coisas, não se preocupa com outras coisas, se preocupe em você ir lá, tomar sua aguinha, dar uma meditada e você volta e senta, que eu já vou disponibilizar o link para você. Deus abençoe, fique com Deus.